Boa tarde, eu sou Sandra da Rocha Rodrigues, minha formação é em pedagogia, sou doutoranda na UniOeste Foz do Iguaçu, doutorado interdisciplinar, Sociedade, Cultura e Fronteira. Estamos aqui em Foz do Iguaçu desde 2016. Eu sou Jandir Rodrigues, acadêmico de Desenvolvimento Rural e Segurança Alimentar da UNILA. Também tenho curso técnico em Gestão Empreendedora e terapeuta em Homeopatia Animal e Vegetal. Como a gente trabalha, desde que a gente chegou em Foz do Iguaçu, aliando o conhecimento que nós tínhamos na questão da produção de alimentos saudáveis e diversificados com os princípios da agroecologia, o que a gente fez nessa oficina de hortas em pequenos espaços? A gente trabalhou com materiais alternativos, né, tanto o pallet quanto o PVC e um vaso, né, feito com garrafa PET, com a PET de água sanitária, que está se usando muito nesse tempo, para aproveitar essas coisas que se tem em casa. Você quer ter uma horta, produzir alguns alimentos dentro de casa, tanto em apartamentos quanto em casas, mesmo que tenha um quintal pequeno, é possível, desde que tenha sol, precisa ter a luz do sol, irrigação, adubação e tempo para cuidar, né? Porque o cuidado é fundamental. Você optar em produzir alimentos, você precisa dedicar tempo para cuidar desses alimentos que estão sendo produzidos. Nós, nessa oficina, então, nós trabalhamos com uma diversidade, intercalando plantas medicinais, alimentícias e aromáticas, flores e hortaliças. Por quê? Porque hoje se fala muito em paisagismo comestível, né? E o que é o paisagismo comestível? É um nome novo para uma prática antiga, que no campo, enfim, sempre se fez essa intercalar, né? Sempre se intercalou as plantas alimentícias, hortaliças, frutíferas, com as flores, com as plantas medicinais, não trabalhando de forma separada, cada uma num espaço, mas com princípios da agroecologia, a gente vai misturando todas no mesmo espaço, que isso ajuda a contribuir para o microclima, né, do espaço. Nós plantamos cana de macaco, que é considerada, que tem o nome científico Costus spiralis ou Costus spitacus também, né? A única coisa que muda é a forma como se desenvolvem as folhas, mas popularmente é conhecida como cana de macaco ou cana do brejo em algumas regiões, em alguns países na América Latina é conhecida como cana silvestre, porque ela também é espontânea nas matas, né? E ela é muito usada no paisagismo e as pessoas não conhecem as propriedades alimentícias e medicinais dela. Como medicinal, ela é uma das plantas mais completas para problemas urinários, né, de todo o trato urinário. Como alimentícia, a gente pode fazer salada das folhas, você tira a nervura central que tem na folha, corta fininho e faz a salada, e as flores também, pode fazer salada, pode fazer salteada, né, também as folhas, as flores, e pode ser usado para decorar pratos. Uma outra flor que a gente plantou, amor perfeito, também pode ser feito salada, pode ser feito geleia, além do consumo in natura, né. O beijinho que nós plantamos, não se consomem as folhas, se consomem só as flores também, a gente faz geleia, faz saladas. Plantamos a begônia. A begônia, ela pode ser usada a folha para fazer salada, ela é bem azedinha, então nem precisa usar limão ou vinagre, pode usar outros temperos na salada. A flor pode ser usada para fazer geleia, pode se fazer salada da flor também, pode se fazer mousse, sorvetes da flor da begônia. Plantamos o que numa casa é muito comum, salsinha, cebolinha, e plantamos rúcula, plantamos alface. Num espaço pequeno a gente conseguiu plantar uma diversidade grande, além do orégano também, né, que tem a função medicinal e como tempero, né. E nessa diversidade de produção plantamos hortelã, que serve como tempero, né, para você colocar nas saladas, para fazer chá como medicinal.
O manjericão também, que a gente come em salada e também é utilizado para chás, principalmente para após a janta, para que possa ter uma noite mais tranquila, então ele ajuda nesse sentido. E o alecrim também, que além de tempero, muito utilizado, também é medicinal. Então vamos aliando aí com as plantas que são medicinais e comestíveis, e também junto com as flores, então fazendo esse misto, né, de plantas, e que a gente possa plantar num pequeno espaço, consumir e principalmente sabendo a origem do alimento que está vindo para a mesa, né? Muitas vezes come-se o alimento sem saber de onde está vindo o alimento. Então, essa é um pouco a ideia de você plantar e estimular as pessoas para que possam plantar, mesmo que seja num pequeno espaço, produzir produzir o seu alimento, né? Também colhendo o alimento fresco, né, para trazer para a mesa, para a família, assim. Então, qual a importância de ter uma horta, mesmo que seja em pequeno espaço? Como eu já disse, né, as 4 questões que são fundamentais, né? Que é a luz solar, o tempo disponibilizado, adubação e irrigação. De preferência, se possível, água sem cloro, porque o cloro da água ele muda a textura também e o sabor dos alimentos. A alface muda o sabor, enfim. Se for possível água sem cloro, melhor. Se não for possível, deixa a água repousar de um dia para o outro, que ela diminui um pouco, né? A importância de ter uma horta é isso que o Jandir dizia, né? De saber a origem do alimento, a gente se reconectar também com a natureza, com os frutos da terra. É importante que seja uma atividade em família, porque também ela é uma terapia, porque o semear, o cultivar, o cuidar, o colher, o preparar e o consumir também, né, os alimentos produzidos, isso ajuda e trata não só o físico, mas também essa conexão também com o espiritual, com a vida como um todo, né, essa conexão com a natureza. Né? Uma por fora, outra por dentro, são 2 formatos que pode ajustar. Para não precisar comprar aquelas luvas, né? Aí põe o que tem em casa. A ideia é reaproveitar, né? Também aqui a terra, a gente colocou terra que a gente tem aí, terra vegetal, que é um composto orgânico que se compra em agropecuária. Então você faz uma mistura com a terra que tem, ou se quiser utilizar só a terra vegetal também, só que ela drena muito mais rápido do que misturada com a terra nossa aqui. Então por isso que a gente fez um misto, nesse sentido, um misturado, para que ela não se drene tão rápido.
depois de preparado os canteiros e plantado, aí muitas vezes se pergunta, mas como é que eu faço adubação e tal? Então tem alguns produtos que a gente está consumindo em casa e que pode ser utilizado para adubação. Por exemplo, o café, né? A borra do café, a casca de ovo e a casca de banana são 3 ingredientes que pode ser feito tanto um adubo líquido quanto um adubo seco que você prepara e depois pode pôr na terra. Aí, para preparar esse adubo líquido, a gente precisa um copo de 200 ml de borra de café, a mesma medida para casca de ovo moída e mesma medida de casca de banana. Bate tudo isso no liquidificador e depois coloca em PET. Não coloca ela bem cheia, porque ela vai fazer um processo de fermentação. Então todo dia vai ter que abrir para tirar essa fermentação. Quando ela parar de fazer a fermentação, se dilui isso em 10 vezes para pôr na terra, vamos dizer assim, 100 ml em 1 litro de água. E se for pulverizar, 50 ml em 1 litro de água, pulveriza. Ela vai ajudar com nitrogênio, com fósforo, com potássio, carbono, entre outros micros e macronutrientes que contém nessas plantas, que vai sendo fornecida para as plantas que a gente acabou de transplantar e vão ajudar no desenvolvimento delas, né? Então, principalmente que precisa muito nitrogênio, potássio e fósforo. E outros micros e macros que também estão postos ali, mas lembrando da fórmula NPK, né, que sempre está presente quando você vai comprar uma adubação química, mas a gente consegue encontrar isso também nos adubos orgânicos e principalmente que você vai estar fornecendo também matéria orgânica, né, para a terra e para as plantas. Então tudo isso vai aliando com os canteiros, a qual a gente desenvolveu e que pode ser desenvolvido nas suas casas, né, nos seus quintais. Então por isso que depois de tudo feito isso, vai fazer uma irrigação com essa adubação que eu falei a cada 3 dias, ou na terra ou pulverizando. Para irrigar os canteiros, né, ou vasos, como a gente plantou no pallet, no PVC, é importante sempre tocar na terra. Se ela estiver úmida, não precisa irrigar. Se ela estiver seca, aí precisa fazer a rega dessas plantas, né, regar. Pelo menos uma vez por mês, dar uma removida, mexida na terra, né, para ir fazendo acompanhamento, ver se não tem ataque de insetos, pulgões que podem estar atacando as plantas. E como eu falava, né, da importância da gente adicionar, da gente começar a usar as flores na nossa alimentação, a gente já usa algumas, como brócolis, couve-flor, alcachofra, para quem consome. Mas essas outras que a gente trouxe, né, para essa oficina não são conhecidas. E tem muitas outras que podem ser usadas. Uma muito conhecida é a capuchinha. As nossas avós usavam a flor de abóbora, né, como comestível. E tem uma diversidade muito grande que podem, além de alimentar o nosso corpo físico, também alimentar os olhos e a gente trazer mais cor e diversidade para o nosso prato, para a nossa mesa. Também nesse sentido, como cada um vai buscando o seu paladar, aquelas que têm mais preferências, vai buscando e aliando as que já estão postas aí e colocando novas, né, plantas que podem ser aí conforme a questão alimentar de cada um, do gosto, enfim, você pode ir ajuntando isso, né? E uma outra coisa que é muito importante quando a gente fala de flores alimentícias, né? Quem tem algum tipo de alergia ao pólen, não pode consumir, porque daí pode piorar a questão da alergia. Então tem que ter esses cuidados. Tem algumas que são tóxicas também. Então não pode sair por aí comendo flores sem saber se ela tem potencial alimentício ou não. É importante ter esse cuidado e sempre buscar informação, pesquisar a respeito, que a gente vai encontrar uma diversidade bem grande aí para ampliar a nossa alimentação e fortalecer essa diversidade que a gente também precisa consumir, né? Sair do convencional, do que está posto aí pelo sistema agroalimentar padrão
e a gente buscar as alternativas que a agroecologia oferece, que a diversidade, a agrobiodiversidade oferece. A vareta, aí a manta para filtrar, para não entupir os buraquinhos, né? E agora a mistura terra com composto. E depois a planta desejada. Aqui a gente vai plantar um manjericão. O manjericão, ele serve tanto como planta medicinal, quanto alimentícia, né? Aromática também. As flores, quando saem as flores aqui, elas são comestíveis. Ele é uma planta calmante, relaxante e perfuma o ambiente, né? Além de ser refrescante quando colocado em saladas. Então, é muito usado como tempero e também é muito usado como medicinal. E ele vai muito bem na horta, a horta em qualquer espaço, o manjericão vai bem, porque como ele tem um cheiro característico, um cheiro forte também, ele ajuda a fazer a função também como repelente de insetos, né? E pensando a questão da sustentabilidade, como é um período em que a gente está usando muita água sanitária, esse vasinho aqui foi feito de um frasco de água sanitária. Ele tem os furinhos na base e ele tanto pode ser usado como um vaso para plantar a planta em si, quanto como um cachepô para pôr um vasinho com planta dentro, que ele vai ficar bonito. Quem tem criança pode trabalhar, fazer carinhas, né? Pode decorar do jeito que quiser também. Aí é só usar a criatividade para fazer o vaso para a horta. Aqui é plantar uma cana de macaco. Ela é uma planta muito usada aqui na nossa região no paisagismo. As pessoas não conhecem as funções tanto alimentícia dela quanto medicinais. A função medicinal, então, ela é considerada um Gatorade natural, porque ela é uma remineralizante e ajuda muito a baixar, quando você está com febre, baixar a temperatura do organismo. Ela é muito usada para fazer suco verde e para problemas renais, problemas urinários, renais, é a planta medicinal mais completa para se fazer o uso dela, fazer o chá. Para alimentação, a gente usa as folhas mais novas, tira essa nervura central que ela tem, corta bem fininha para fazer salada. Você pode misturar ela com o repolho, porque ela dá um contraste assim bem legal, tanto de textura quanto de cores, né? O repolho roxo, fica uma salada muito bonita. E também eu trouxe aqui o galho com a flor. A flor, que é essa daqui, é uma espiga, né? Que vai soltando flores aqui em volta. Essa daqui é a florzinha, então você pode destacar essa flor. Agora não é uma época que ela tem muita flor, então a espiga tá pequena, tem poucas flores. Mas essa flor é comestível, ela tem uma textura que lembra alface. As mais usadas na alimentação são essa rosa e uma branca. Tem outras variedades, né? Tem uma vermelha e amarela, que no paisagismo ela é muito bonita, porque é o contraste do vermelho com a florzinha amarela. Só que para alimentação ela não é muito aconselhável, porque ela tem a florzinha mais dura. E essa daqui é muito suave, pode ser usada tanto para fazer salteada, quanto para fazer salada, para decorar pratos. Então, tanto a folha quanto a flor são comestíveis. E para quem faz caminhadas nas matas,
muitas vezes usa a espiga também para comer. A espiga não, aqui a cana, a haste, né, da cana de macaco. No Peru, por exemplo, o pessoal chama de cana silvestre, caninha silvestre, porque eles comem. E ela repõe minerais, ela é rica tem muita água, né? Então, ela vai muito bem no paisagismo, na horta e como a função medicinal dela, né? Essas 3 coisas. Às vezes as pessoas falam assim, eu queria ter uma plantinha num vasinho, mas eu também queria ter uma alimentícia. Então, a cana de macaco é uma alternativa para quem não tem espaço, quer ter um vaso com uma folhagem muito bonita. E também tem essa função, pode comer as folhas, pode comer a flor e ela é medicinal. horta em apartamento e em casa, enfim, não precisa fazer compostagem, não precisa fazer humus de minhoca. Isso daqui é casca de ovo, borra de café e casca de banana. Então é um adubo bem potente para ter tanto para vasos de plantas de flores quanto na horta, né, em pequenos espaços. Não precisa então do processo de compostagem. Isso daqui a gente deixa secar, tritura e faz ele seco. E também tem o líquido, né? Então, aqui é o mesmo processo e vai utilizar casca de ovo, a porra de café e a banana, porque a borra de café tem nitrogênio e carbono, e já a casca de ovo tem o cálcio, e a casca de banana ela tem potássio e fósforo. Então traz aí um pouco a fórmula da chamada NPK, né, que é nitrogênio, fósforo e potássio. Então... essa é uma variedade de alho
que a gente usa tanto o bulbo quanto a folha usa para tempero de salada, para pôr na salada, para temperar a comida, enfim. Substitui a cebolinha, tem a mesma função da cebolinha. E o bulbo também, quando ele cresce, dá para fazer alho temperado, bater com sal, né? Fazer o sal temperado com alho. Então, e pode ter por um bom tempo, guardar, né? Porque o sal conserva o sabor bem característico desse alho. O hortelãzinho, ele também serve como medicinal, como planta aromática, medicinal e também alimentícia. Além de todas as funções medicinais que ele tem, como calmante, como relaxante, digestivo, refrescante, pode fazer sucos, né, e colocar hortelã. Nos canteiros, se a gente coloca ele nas bordaduras dos canteiros, nas laterais, ele impede o ataque de formigas, então ele é um repelente de formigas bastante eficiente. E também insetos em casa, um exemplo, além das formigas, ele também é repelente de ratos. Então hortelã é sempre bom ter. Aqui nós temos o adubo líquido, que pode ser utilizado então tanto no solo quanto para pulverizar. Aqui foi utilizada aquela medida que eu falei de 200 ml de borra de café num copo descartável, a mesma quantia de casca de ovo e a mesma quantia de casca de banana picadinho. Isso colocado no liquidificador com um pouco de água, triturado, e aí a gente coloca numa PET nessa quantia porque ela vai fermentar. Então amanhã vai ter que abrir ela, soltar o gás que tem, e ela vai ficar isso fazendo essa fermentação até uns 7 dias. Depois disso você pode utilizar tanto no solo quanto para pulverizar. No solo é 100 ml para 1 litro de água. Para pulverizar, você já vai utilizar só 50 ml para 1 litro de água. Pega um borrifador ou regador, tanto faz, e irriga. Esse é um ótimo fornecimento de micros e macros nutrientes para as plantas que a gente acabou de transplantar elas aí. Então fica aí a dica também, então como sugestão, tem N outras possibilidades, né? E essa é uma alternativa para quem não tem espaço, não precisa fazer uma composteira em casa, não precisa fazer, não tem adubo, humus de minhoca, então é uma alternativa para qualquer espaço, tanto casa quanto apartamentos. Então nós queremos agradecer ao Conselho de Desenvolvimento dos Municípios Lindeiros do Lago de Itaipu, da BP3, a Itaipu Binacional, por estar proporcionando e propiciando essa semana dedicada ao Dia do Meio Ambiente e a importância dessas oficinas estarem chegando até vocês. Esperamos ter contribuído de alguma forma. Também agradecendo o Encontros de Caminhos, né, que proporcionou pensar essa oficina, pensar o Dia do Meio Ambiente, que vai pensar alternativas de como a gente pode ir construindo um ambiente como um todo, para que a gente não seja só o meio, mas que seja um todo e a gente possa ser conectado com esse todo, pensando nas gerações futuras.